Olá, visitante do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha. Vamos continuar na aula 2, referente ao concurso do EAGS, falando algumas considerações iniciais sobre a prova sobre o PPE. Só dando uma contextualizada na sopa de letrinhas, a gente vai estar falando muito disso ao longo do curso. É o seguinte, que já falei antes, né, que o EAGS é o estágio de adaptação à graduação de sargento da aeronáutica, que é o concurso em si, que é para o jovem lá de 17 a 24 anos se tornar sargento da aeronáutica, em alguma das especialidades que nós já comentamos. O EAR, que é a Escola de Especialista da Aeronáutica, fica lá em Guaratinguetá, São Paulo, que é onde é feito a prova da PPE. O BET, que é o Básico de Eletrônica, que é a especialidade que a gente vai estar falando hoje, das considerações iniciais, e a PPE, que é a prova prática de especialidade, que é basicamente o seguinte: depois que o cara que está tentando passar nessa prova, né? Depois que ele passa na prova escrita, que é língua portuguesa e conhecimentos especializados, inspeção de saúde, teste psicológico, avaliação física, ele faz a PPE, para depois fazer a validação de documentos. E essa PPE tem caráter eliminatório. Então, e o pessoal reprova muito nela, muito mesmo. Então, o que acontece? Eu fiz a minha colinha aqui, que eu vou usar para a gente se basear. O que é cobrado na PPE? O que é cobrado na PPE é basicamente o que cai na prova teórica. Então, pode ser que mude de um ano para o outro, mas dificilmente vai mudar muita coisa, tá? Geralmente elas são 20 minutos a prova PPE. Aqui tá botando 15, mas geralmente são 20 minutos. Aí ela tem o que? Tem eletricidade, eletrônica analógica, eletrônica digital e telecomunicações. Isso aqui vai ser comentado bastante, cada item desse. Mas o que cai muito, muito mesmo na PPE, na prática, é eletrônica analógica. Eletricidade é consequência, tensão, corrente. Mas o que cai muito mesmo é eletrônica analógica. Eletrônica digital e telecomunicações dificilmente cai. Já teve vez de cair alguma coisa. Mas telecomunicações, das PPE que eu já olhei, não olhei nenhuma falando de telecomunicações não. O que cai muito é de eletrônica analógica, tá? Então tem que ficar muito ligado nisso. Um detalhe importante é o seguinte, ó. Nas orientações, fala-se várias coisas da prova, né? Mas esse ponto aqui é importante. Quando o pessoal vai lá vai fazer a prova de especialidade, a interpretação faz parte da realização da prova. Então é o seguinte, como é que acontece a prova? O fiscal, quando chega lá, quem está concorrendo, né, vai ficar numa sala, só ele e o fiscal. Esse fiscal é um sargento da aeronáutica, certo? Ele está lá para quê? Ele não está lá para ajudar ninguém nem nada, ele está lá para aplicar a PPE. Então, ele não vai olhar você fazendo a prova e vai ficar naquela coisa de, eu acho que ele acertou, eu acho que ele errou. Não tem disso, é tudo muito objetivo, não tem nada subjetivo. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, por exemplo, aqui tem uma questão que ele pede, que vai acontecer o seguinte, é só um exemplo aqui, a gente vai ver isso caso a caso. Ele dá um saco de componente pro cara que tá fazendo a PPE. E tá lá, ó, coloque aqui nesse quadrado o resistor de 220 ohms. Essa folhazinha é a folhazinha que fica com o cara que está concorrendo. O fiscal, ele fica com uma outra folha, que é esta bem aqui. Olha o que ela está dizendo. Identificou e posicionou o resistor de 220 ohms corretamente? Ele ainda fala quais são as cores do resistor, vermelho, vermelho e marrom. Só quem tem isso aqui, só quem olha essa ficha, é o fiscal. É o sargento lá que está lá acompanhando o cara que tá fazendo a PPE. E aqui é binário, ou é 0 ou é 1. Ou ele botou o resistor certo, ou ele botou o resistor errado. Ou seja, não tem interpretação, não tem eu acho isso, eu acho aquilo outro. Ou você coloca o resistor certo, ou você coloca o resistor errado. Ou de repente nem coloca o resistor, bota uma outra coisa aqui pensando que é resistor. Então, ele não está lá para, tipo assim, eu vou dizer assim, para dizer a opinião dele sobre se você foi bem ou se foi não. Ele está lá só para aplicar a PPE. Então ele vai ser muito disso, de
eles tentam fazer a prova de forma que não tenha interpretação. Ou o cara acertou ou o cara errou, certo? E é isso que o fiscal faz na PPE, beleza? Isso aqui é um ponto interessante, que é o seguinte. Na prova prática de especialidade, ocorrem 3 coisas, tá? São 3 coisas que é feita a cobrança em cima da PPE. A primeira delas é a identificação de componentes eletrônicos. Então, uma das questões é sempre assim: identificar resistor, diodo, transistor, capacitor e indutor em algum lugar, de alguma forma. Ou então eles botam algum componente estranho lá junto. Mas é só dizer quem é o que. A outra parte, essa parte aqui, ó, medição com multímetro e osciloscópio. Tensão, frequência, período. Essa parte é uma parte que tem que ter muita atenção, tá? Tem que saber usar o multímetro, saber ler a questão e, como já foi colocado antes, a interpretação da questão faz parte da realização da prova. Então, você não pode chegar lá e ter dúvida sobre a leitura, sobre o que está sendo pedido, tá? Porque o fiscal não vai te ajudar nisso. Você tem que saber interpretar texto, beleza? Uma informação geral também é o seguinte, ó. Essa prova, o que eu tenho reparado é tipo assim, por exemplo, tem que prestar atenção em algumas dicas, tá? Tem que ficar muito atento com relação ao que é pedido para não marcar bobeira. Por exemplo, essa questão aqui, ó. Indique no espaço abaixo a nomenclatura do CI2, utilizando a montagem do circuito da figura 1. Então, tem uma figura, que é até essa bem aqui, ó. Esse circuito, quem vai montar é o cara que vai aplicar a prova, o fiscal. O circuito já está montado. Aí ele dá o diagrama e fala, identifique CI2. Para identificar ele, para indicar quem é ele. O que eu quero dizer é o seguinte. Isso aqui é a parte que fica com o aluno. Olha a resposta. Essa aqui é a parte que fica com o aluno. Ó. CI2, indique tal. Essa parte aqui, ó, é a que fica com o fiscal da prova. Repara que aqui ele marca se ele acertou ou se ele errou. Bem aqui se ele errou e bem aqui se ele acertou. No caso aqui ele errou. Olha por que ele errou. Ele botou 741CN. O fiscal escreveu que ele botou 741CN, mas o que era para ele ter colocado? A nomenclatura correta a ser anotada é UA741CN, ou seja, tem que colocar o nome completo do CI. Não é só 741, não é só 741CN, não é só o UA741. É o nome completo do CI que está lá no encapsulamento. UA741CN. Ah, André, mas o CI não é o 741? Não podia botar só 741? Isso aí não cabe recurso? Não sei, talvez, mas você vai querer arriscar? Sendo que todo mundo sabe que está nesse meio, né? Que tem que botar o nome completo do CI. Se é justo, se não é. O que você acha, o que eu acho, não importa muito. O que importa é saber o seguinte: quando eles pedirem para indicar no espaço a nomenclatura de um CI, ou então às vezes bota assim, identificar um CI, identificar um transistor e tal, coloca o nome completo dele. Toda a letra que tiver do lado antes e depois do número da identificação dele, no caso 741, coloca. Porque é isso que o fiscal vai olhar. Se não tiver qualquer letrinha aqui antes ou depois, ele vai considerar como errado. Se botar tudinho, vai considerar como certo. Então, esses pequenos detalhes a gente vai estar vendo quando a gente estiver fazendo as simuladas da PPE, tá? Isso eu estou falando aqui para a gente ter uma ideia, que são as considerações iniciais, beleza? Como é que eu faço para conseguir as provas da PPE? Esse aqui é um detalhe muito importante. A prova da PPE, quem passa não pode solicitar a prova. Só pode solicitar a prova quem não passou. Ou seja, se você vai lá e consegue passar na PPE, você não tem acesso à sua prova. Agora, se você é reprovado, aí você pode solicitar a prova. Então, na internet, o que está disponível são as provas da PPE de quem não passou. E não tem tantas disponíveis na internet não. O pessoal pega, segura mesmo. A gente que consegue tal, vê com alguém conhecido e consegue alguma coisa. Em alguns grupos do WhatsApp e no Instagram o pessoal pega e organiza algumas. Mas tem muito pouco.
porque o pessoal segura. Então não adianta entrar no site da FAB e pensar que vai estar lá o download das provas das PPE, não vai estar. Isso aí tem que conseguir por fora. Eu tenho algumas, vou estar disponibilizando para vocês, tá? Quais são os equipamentos que são utilizados na PPE para BET? Isso aqui é importante. Ó. O primeiro deles é um multímetro digital 773 da Fluke. Então, ó, esse é o Fluke que é utilizado. Vamos fazer algumas aulas só com ele. Tem que saber usar ele. Bem facinho. Ele é inclusive o que eu uso nas minhas aulas práticas de eletrônica, tá? No curso aqui do canal mesmo, que todo mundo tem acesso. Esse Fluke aqui. O meu é um outro Fluke, né? Mas é muito parecido. Aí tem a protoboard. Esta aqui, tá? Que é a protoboard ECAL. Que protoboard é protoboard. A gente já sabe usar. Tem videoaula no canal. A gente faz uma revisão, beleza? Tem um osciloscópio. Eu não tenho esse osciloscópio. Ele é um da Tektronix. Mas eu tenho um muito parecido que nós vamos estar usando. Vai dar a aula por ele, tá? E o outro é um kit educacional da fabricante Zylosh. Que é este kit aqui. É uma protoboard com uma fonte e um gerador de sinal. E acho que tem um frequencímetro ou algo assim. Tem coisas a mais, tá? Isso aqui, nada disso vocês têm que saber. Não é importante conhecer esse kit educacional, porque senão seria sacanagem, tá? Mas ele é usado para quando você chega, o circuito está montado aqui nele, certo? Que é para aquelas questões iniciais, para poder fazer as medidas, identificar componente. Geralmente estão aqui, tá bom? Aí eu só queria falar para vocês também o seguinte. Às vezes, muda um pouquinho de um ano para o outro, mas a base, geralmente são esses três itens. Identificação de componente, medições de multímetro com osciloscópio, medições com multímetro e osciloscópio. Aí geralmente é tensão, frequência, período. Eu nunca vi eles pedir para medir corrente, por exemplo. Geralmente é tensão, frequência, período. Tá? Geralmente o que é solicitado é isso, tá bom, gente? Um pequeno detalhe é o seguinte, o que eu tenho reparado é que na PPE tem a parte que é bem braçal mesmo, de medir tensão e tal. Mas geralmente eles fazem o seguinte, toda a prova, eles falam que eles botam uma questão teórica um pouquinho mais puxada na prova teórica, na prova prática. Na prova prática eles colocam uma questão teórica um pouquinho puxada, igual essa aqui, por exemplo. Eles montaram o circuito, tem várias questões fáceis e tem essa aqui que eu achei que o caboclo tem que estar bem afiado. Olha o que ele pede. Baseado na figura 1 e com o auxílio do osciloscópio e um multímetro, assinale V ou F, V de verdadeiro, F para falso, as alternativas abaixo. Olha aqui, ó. A forma de onda na saída do CI3, aqui, em comparação com o sinal do CI1, aqui, indica que o circuito formado por CI3, R4, R5 e C3 é um diferenciador. Se o cara não tiver bem afiado em amplificadores operacionais, ele não responde isso aqui. Com o multímetro ou osciloscópio não adianta, porque ele não tem a base teórica. Essa aqui de baixo, ó. O circuito formado por CI2 e R3, essa realimentação aqui, é um buffer. Se o cara não sabe nem o que é buffer, como é que ele vai responder se está verdadeiro ou falso? Ele vai chutar. Mesma coisa aqui, ó. Ele fala que é o 6555, aqui é uma outra prova. Ele pede para dar o ciclo de trabalho. Se o cara não sabe nem o que é ciclo de trabalho, como é que ele vai medir aqui e vai dizer o ciclo de trabalho? Se ele não sabe que o ciclo de trabalho é o período que a onda está ativa dividido pelo período total. Então, e o valor dado em porcentagem. Aqui quando o cara respondeu, ele botou aqui o micro S, não tem nada a ver, o valor em porcentagem. Então, tem que ficar muito ligado nisso. A prova, a prática de especialidade, exige, algumas questões lá exigem um conhecimento teórico mais profundo. Se o cara não souber, ele fica para trás e perde essa questão. Então tem que estar muito afiado nisso também, tá? E a questão que eu falei que às vezes muda, por exemplo, ó, lá em 2017, antes era assim, ó, uma questão valia 2 pontos, a segunda questão valia 4 pontos e a terceira questão valia mais 4 pontos. Isso em 2017. De 2019 para lá, já mudou, já é 2 questões, a primeira valendo 2 pontos e a segunda questão valendo 8 pontos. Na verdade é a mesma coisa. A diferença
é que eles pegaram a primeira questão, que geralmente era a parte de identificar componentes, e botaram, tipo assim, tudo junto. Pegaram, por exemplo, aqui, ó, 4 pontos da segunda questão e 3 pontos da quarta questão. Pegaram e botaram tudo num bolão só. No final das contas, vai somar, vai ser do mesmo jeito, tá bom? E a quantidade de questões, na prática, fica a mesma coisa, porque nessa de 2019, aqui ficou... A primeira e a segunda ficou cheia de letra A, letra B, letra C, e acaba e ficou a mesma quantidade de questões, tá? Então, isso aí não mudou muito ao longo dos anos, não. Tá bom, gente? Então, isso aqui eu só queria falar algumas considerações importantes e algumas dicas para quem vai fazer a PPE. Esse entendimento da coisa, a sopa de letrinha, o que é a PPE, como ela é aplicada, com o fiscal lá do teu lado. E só algumas considerações também para poder finalizar. A questão do nervosismo. Eu não vou dizer o que você tem que fazer para não ficar nervoso, mas eu acredito que se você estiver preparado, tiver feito muito simulado, tiver estudado bastante, você não vai ficar nervoso, porque você vai estar garantido. Você pode dar azar de você ter estudado muita coisa e que é justamente que você não estudou. Agora, se você não estudou quase nada, aí você vai ficar nervoso porque você vai estar contando com a sorte de cair justamente o pouquinho que você estudou. Então é melhor estudar tudo, ou tentar estudar tudo. É interessante simular o máximo possível e ficar muito atento com as pegadinhas. Por exemplo, eu soube que teve uma na PPE, eu não consegui essa prova, ainda vou conseguir. Que era tipo assim, ó, presta atenção. Era com relação ao CI 555. Certo? Eu vou abrir aqui só para mostrar para vocês como era uma pegadinha. Então o cara tem que estar muito ligado. Era assim, tinha um CI 555 e tinha uma porta END. E essa porta END era aterrada em um dos pontos. E o outro ia para o CI 555. A questão era o seguinte, para pegar o osciloscópio, colocar aqui na saída da porta END e dizer a forma de onda e o valor que tinha. Olhando aqui a gente já sabe que é 0 volts. Por quê? Porque a porta END, quando aterra um ponto, uma das entradas, a saída vai para 0. Isso a gente estudou em eletrônica digital. Então não é nem para o cara pensar. Só que quando o cara lê, não sei o que, saída do 555 e tal, para a saída, ele pega o osciloscópio e coloca bem aqui, ó. Muita gente fez isso, colocou na saída do 555. Ele não leu a questão, como deveria ter lido com atenção. Aí aparece uma onda aqui, o caboclo bota, aí pega o valor médio da onda, faz qualquer coisa e se dá mal. Por quê? Porque ele não lê a questão, como já foi colocado antes, bem no começo. Aqui, ó. A interpretação faz parte da realização da prova. Então, a menos que você entre com recurso e tenha uma desculpa muito boa, se você se bananar por causa de uma besteira dessa, perde ponto mesmo. Beleza, gente? Próxima videoaula eu vou ver aí se eu faço a resolução de alguma PPE, ou então faço uma aula falando exclusivo do multímetro, protoboard, osciloscópio e o kit didático. Beleza, gente? Então, final de mais uma videoaula. Galera, quem gostou, clique em gostei. Obrigado por assistir nossos vídeos, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!